Então, boa noite, mais uma live de perguntas e respostas e bora lá. Vamos ver aqui. Vou começar com essa pergunta da Cris, da Nutriver Consultoria, que tem tudo a ver, inclusive, com a live que a gente fez ontem lá no vídeo de rotulagem, que a Cris estava lá. E ela perguntou: massa de cacau e manteiga de cacau são somados para calcular a porcentagem de chocolate? Então, deixa eu contextualizar essa pergunta, gente. Chocolate é um alimento padronizado, é um dos alimentos da Anvisa que são padronizados. Então, ele tem um regulamento técnico de identidade e qualidade, que é a RDC 264. Inclusive, eu precisei olhar ela hoje. Então, Cris, a hora que você mandou a sua pergunta, eu já sabia a resposta. E lá nesse regulamento técnico de identidade e qualidade de chocolate, tá definido o que pode ser considerado chocolate. Então, é a mistura de cacau e derivados de cacau, de forma que o produto final tenha, no mínimo, 25% de sólidos totais de cacau. Então, por isso a pergunta da Cris, perguntando se a massa de cacau e a manteiga de cacau também são somados para calcular essa porcentagem, que é de 25% de sólidos de cacau, para a gente poder considerar chocolate. E Cris, eu entendo que sim, tá? Eu entendo que todos os ingredientes ali são somados na hora de ver essa porcentagem dos sólidos totais de cacau. Porque a legislação diz exatamente isso, sólidos totais de cacau. Então, não precisa necessariamente vir ali do cacau puro. Só que tem um negócio, eu acredito, não sei, tá? Essa parte é achismo meu, assim, que a manteiga de cacau, assim, não vai acrescentar muito em sólidos de cacau, mas não sei, pode ser que sim. Mas você soma tudo lá, se der 25%, você pode considerar chocolate. Se não der 25%, aí a gente não considera chocolate. Por isso que achocolatado em pó não é chocolate. Por isso que não é chocolate em pó, né? É achocolatado em pó. Por isso que várias vezes a gente vê aí produtos que não podem ser chamados de tipo recheio de chocolate, bolo de chocolate, porque às vezes não tem chocolate ali. Tem algum outro produto de cacau que não é chocolate, porque chocolate é padronizado. Inclusive chocolate branco também, tá, gente? Essa pergunta aqui, eu vou fazer uma live só sobre selos. O que vocês acham? Me manda joinha aí no chat se vocês gostarem dessa ideia. Porque eu sempre recebo essa pergunta também, mas na verdade eu nem sempre respondo ela porque eu evito um pouco, porque é um assunto meio interpretativo. Só que o que acontece? Eu precisei fazer uma pergunta relacionada a selos para a Anvisa. Então eu mandei um e-mail direto para a Anvisa, questionando ali uma coisa específica sobre selos. Então eu vou aguardar o retorno da Anvisa sobre esse assunto, porque daí eu vou ter um respaldo, né, para falar o que eu tô falando. E aí eu faço uma live sobre selos, beleza? Então eu já vou anotar aqui no meu caderninho de anotações gerais, para quem sabe, quem conhece esse caderninho aqui. Quem viu a live de organização conhece esse caderninho aqui. Eu vou anotar aqui, então, live sobre selos. Aí, assim que eu tiver o respaldo da Anvisa para minha questão, eu faço essa live e aí compartilho com vocês, tá? E aí a Vitória perguntou: posso usar selos no rótulo, tipo não transgênico, cetogênico, baixo carbo, paleolítico? Eu vou dar a minha opinião aqui, tá, Vitória? Mas é só a minha opinião. Eu acredito que não possa. Alguns e outros sim. Então, o que vai definir o que você pode ou não?
O selo, que na verdade é uma imagem que você vai colocar ali no rótulo, ele faz parte do rótulo. Então não é porque você está escrevendo em forma de selo que essa informação muda alguma coisa. Então, da mesma forma que você não pode escrever não transgênico, porque não é assim que a gente fala que um produto não é transgênico, tem toda uma legislação por trás disso, eu acredito que você não possa colocar isso em forma de selo. A mesma coisa, principalmente para baixo carboidrato. Não existe essa INC, né, essa informação nutricional complementar de baixo em carboidrato. Então, eu não posso fazer uma INC que não exista, seja ela em formato de selo ou não. E cetogênico e paleolítico, eu acho que cetogênico fica bem junto com baixo em carboidrato, mas tem algumas dúvidas. E paleolítico talvez seja o melhor desses exemplos aí que você deu, tá? É um pouco complicado porque pode induzir o consumidor ao erro e tal, mas eu acho que fica ali na mesma nuance do gourmet, do vegano, que talvez a Anvisa se posicione de forma que desde que não induza o consumidor ao erro, tudo bem você colocar. Mas aí você vai estar assumindo o risco de induzir o consumidor ao erro, porque afinal de contas o que é paleolítico? Né? Existem aí várias definições. Mas a minha opinião hoje sobre essa questão de selo é essa. Se você não pode fazer essa informação simplesmente escrevendo em um rótulo, você não pode fazer ela em forma de selo. Acho que isso não muda. Mas o que eu precisei perguntar para a Anvisa tem bem a ver com isso. Então eu vou esperar o respaldo deles e aí faço uma live só para falar sobre isso. Ok? E aí aviso vocês aqui, claro, com antecedência para todos participarem. A Regiane mandou: no leite condensado, nos ingredientes tinha leite desnatado, açúcar e lactose, tá correto? Regiane, leite condensado também é um alimento padronizado, tá? Então, o que acontece? Para saber se está correto, você precisa ir lá no regulamento técnico de leite condensado e ver se a lactose, no caso, se ela é permitida. Eu acredito que sim, tá? Porque que eu me lembre agora, leite condensado é obrigatório ter leite e açúcar. E esse açúcar eles definem como sacarose. Mas tá escrito lá também que é permitido que esse açúcar, parte dele, seja substituído por outros açúcares. Então, a lactose é um açúcar, né? É que ela não confere sabor doce, mas ela é um açúcar. Então, eu acho que tudo bem. Eu acredito que sim. Mas é só procurar o regulamento técnico de leite condensado, que eu não vou saber te dizer qual é agora. E como eu não posso ficar 1 hora inteira, eu também não vou procurar aqui, tá? Mas dá uma olhadinha lá que essa resposta com certeza vai estar lá. É só olhar os ingredientes obrigatórios e os opcionais que você já vai ter a sua resposta. Vamos ver aqui. Gente, tá bem temática essa pergunta e resposta. Acho que até agora eu só falei de regulamento técnico de identidade e qualidade. E que por pura coincidência foi mais ou menos a live que eu fiz ontem com os alunos do Vida de Rotulagem. Foi sobre legislações específicas, né? Não só de identidade e qualidade, mas legislações específicas. Tem algum site específico para procurar regulamento técnico? Não, eu não conheço nenhum site onde você entre naquele site e encontre todos os regulamentos técnicos. Então, eu não conheço. Se alguém souber, por favor, nos conte, porque vai adiantar muito a vida. Mas o lugar correto para você procurar esses regulamentos técnicos de identidade e qualidade são os sites dos órgãos que fizeram aquela legislação, que fiscalizam aquele produto. Então, por exemplo, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite Condensado é uma legislação do MAPA. Então, você vai encontrar ele lá no CIS-LEGES do MAPA.
O de chocolate é um produto fiscalizado pela Anvisa, regulamentado pela Anvisa. Então, o RTIQ dele você vai encontrar lá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. E por aí vai. Ontem mesmo, lá na live do Vida de Rotulagem, eu estava falando sobre as legislações específicas quanto a peso líquido. Então, tem alguns alimentos que têm, inclusive, legislações específicas para essa questão do peso líquido, em qual unidade vai declarar, se vai ser de massa, volume, os dois, ou é opcional. Então, tem alguns alimentos que têm essas legislações específicas também. E aí, essas você não vai encontrar nem no mapa, nem na Anvisa, você vai encontrar lá no Inmetro. Então, tem que saber o órgão que regulamenta e procurar no site deles, sempre tem. Essa pergunta aqui, gente, tem duas coisas que eu preciso falar sobre ela. Tá escrito assim: esses programas de rotulagem são confiáveis? Então, gente, a gente precisa separar rotulagem de rotulagem nutricional, tá? Fazer rotulagem nutricional, tabela nutricional, não é fazer rótulo, é fazer só uma pequena parte dele. Então, por favor, não considerem rótulo só como a tabela nutricional. Então não fale, tipo, eu faço rótulos se você só faz tabela nutricional. Da mesma forma que se um cliente te pede, oi, tudo bem, você pode fazer a rotulagem do meu produto, não entreguem para ele só uma tabela nutricional. É muito comum ver as pessoas fazendo essa confusão. Perguntando pra mim, por exemplo, Aline, você faz rótulo? Tipo, você trabalha com rotulagem? Tipo, você presta consultoria? Aí eu vou lá e falo, sim, você precisa de um rótulo completo? Aí a pessoa responde, sim, eu preciso de todas as informações nutricionais. Ou então, perguntas desse tipo, de tipo, esses programas de rotulagem são confiáveis? Eu não conheço nenhum programa de rotulagem, porque eu não conheço nenhum programa que faça rótulos completos. Eu conheço programas que fazem tabelas nutricionais. E, de novo, tabelas nutricionais são só uma pequena parte do rótulo. Tá tudo bem você trabalhar só fazendo tabela nutricional, não tem problema nenhum. Tá tudo bem o seu cliente querer só tabela nutricional, apesar de que nesse caso é sempre bom você orientar ele de que ele precisa fazer outras coisas, né? Então deixar bem claro que não é só tabela nutricional que conta. Mas ok, às vezes ele quer só a tabela nutricional, porque mudou uma formulação, sei lá. Mas é muito bom deixar claro, gente, tanto para profissionais quanto para clientes, né, quanto para as pessoas da indústria que solicitam esse serviço, de que rótulo vai muito além de tabela nutricional, mas muito além. Então, assim, eu não conheço nenhum programa que faça rotulagem. Eu não conheço nenhum programa que vá me dar denominação de venda, que vá me dar lista de ingredientes, que vá me dar alergênicos, que vá me dizer como rotular um alimento zero lactose, que vá me dizer se o meu produto tem um regulamento técnico específico ou não, que vá me dizer qual é o peso líquido adequado, quais são as dimensões que eu preciso apresentar todas essas informações. Então eu nem conheço nenhum programa que faça rotulagem. Agora, se você estiver falando só sobre rotulagem nutricional, programas que fazem tabela nutricional, eu vou te dizer que até recentemente eu não encontrei nenhum programa que eu confiasse. Mas isso sou eu, tá? Porque sempre que eu ia experimentar um programa novo que aparecesse ou que eu descobrisse, eu acabava fazendo os cálculos na mão também. Então eu tinha o trabalho de fazer o cálculo na mão igual. E eu sempre peguei erros, eu sempre peguei diferenças, então eu acabei nunca confiando em nenhum. Mas eu acho que isso é muito particular. Eu acho que talvez tudo que eu esperava de um programa para falar, não, esse aqui vale a pena, esse aqui eu vou comprar, esse aqui eu vou usar, eu nunca encontrei. Então, eu não indico nenhum até hoje e eu nunca confiei em nenhum. Mas isso não quer dizer que você não possa confiar. Mas assim, gente, não adianta, e eu sempre falo isso,
Não adianta recorrer para programas de cálculo de tabela nutricional se você não sabe calcular uma tabela nutricional sozinha, tá? Porque assim, você não vai saber se de repente o programa deu um erro, você não vai conseguir avaliar isso. Às vezes o programa não vai te dar a tabela nutricional com a porção e a medida caseira que você precisa apresentar. Então você precisa adequar isso. Então a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que conhecer as legislações de rotulagem nutricional, a gente tem que saber fazer uma tabela nutricional por nós mesmas, sozinha, sem ajuda de programa. E aí, depois disso, procurar um programa que talvez a gente confie, que a gente goste, só pra ajudar. Só pra gente não ter que ficar fazendo cálculo na mão mesmo, escrevendo, usando calculadora. Então, só pra ajudar com os cálculos. Mas a gente precisa ter esse conhecimento. Não dá pra simplesmente se apoiar em programa e não saber fazer, tá? Então, cuidado com isso. Outra pergunta de tabela nutricional. Tem alguma regra de formatação das tabelas nutricionais na RDC 360? Olha, tem, né? Se a gente olhar a RDC 360, lá nos anexos tem 3 formatos de tabela que a gente precisa seguir. Então, a gente precisa seguir especificadamente aquele formato. É uma linear e duas... eu não sei como eles chamam agora, acho que é modelo... horizontal e vertical, não lembro agora, mas tem duas em formato de tabela mesmo e a linear. Lembrando que a linear, gente, é só para embalagens pequenas, tá? Quando não cabe uma tabela. Então hoje a gente não tem muito essas regras de formatação de tamanho, de espessura de linha, de cores, nada disso. Mas tem os formatos que a gente precisa seguir da tabela. Porém, tudo indica que em breve, quando for aprovada a nova legislação de rotulagem nutricional, a gente vai ter todas essas dimensões. Então vai ter especificação de espessura de linha, de distância de letra, de fonte de letra, todas as tabelas vão precisar ter um fundo branco e o resto vai ser preto, as linhas, a escrita. Então, quando isso mudar, provavelmente vai ficar muito mais específico. Hoje o que a gente tem de específico é a estrutura da tabela, né? Então tem que estar escrito informação nutricional lá em cima, em negrito, tudo em maiúsculo. Aí depois vem porção e a medida caseira. Aí depois vem as 3 colunas, né? Normalmente no modelo A, que é o mais comum. Aí a ordem das informações tem que ser aquela, então primeiro valor energético, depois carboidrato, depois proteínas e assim por diante. Então esses padrões hoje a gente tem, mas padrões, especificações mesmo de tamanho, de espessura, tal, a gente ainda não tem, mas provavelmente passaremos a ter num futuro bem próximo, tá? A Pri perguntou: se a empresa mudar formação, acho que é formulação, né? E não mudar o rótulo, nós temos alguma responsabilidade? Nós quem? O profissional de rotulagem em si tem a responsabilidade de avisar que é obrigatório, a partir do momento que você mudou a formulação, mudar o rótulo, né? A não ser que você tenha... Não, você tem que mudar o rótulo. Você sempre vai ter que mudar o rótulo, porque se você mudou algum ingrediente, esse ingrediente precisa estar na sua lista de ingredientes e provavelmente a sua tabela nutricional vai ser diferente. Se você não mudou nenhum ingrediente, mas mudou a formulação, então um ingrediente que tinha menos, agora tem mais, um tinha mais, agora tem menos, isso também vai mudar a sua lista de ingredientes e provavelmente também vai mudar a sua tabela nutricional. Então, sim, é responsabilidade da empresa como um todo fazer essa alteração de rótulo e responsabilidade do profissional, que é responsável pelo rótulo, avisar que é necessário fazer essa mudança. Então, sim, mesmo porque parece uma coisa meio boba, mas vamos supor que, por exemplo, antes você usava
sucralose e aí você passou a usar aspartame. Você precisa fazer o alerta de fenilalanina. Então é uma coisa importante, você vai precisar mudar o seu rótulo. Segundo, se você usava sucralose e agora você usa aspartame, se por acaso forem fiscalizar a sua indústria e tal, e não encontrarem sucralose lá, só aspartame, e verem que no seu produto tem aspartame e não sucralose, isso pode ser considerado fraude, tá? E isso é bem grave. Então vão considerar que você está fraudando o seu alimento porque você dizia que tinha sucralose e no caso tem aspartame. A troca de ingredientes também pode mudar alergênicos, por exemplo, contaminação cruzada dos seus outros produtos. Então, tem muita coisa aí envolvida numa mudança de formulação. Não é tão simples assim. Precisa mudar os rótulos, sim, tá? Não é também assim, eu acho que tem que avaliar custo e risco. Então, mudei a formulação, pega tudo que a gente tinha antes e joga tudo fora. Não precisa ser assim, dependendo da informação você pode usar uma etiqueta para corrigir enquanto acaba essa leva de embalagem, ou então, dependendo, se não for tão grave a questão, você usa essa embalagem até acabar, mas já deixa pronta as novas com a formulação nova, porque se você sofrer uma fiscalização, uma denúncia, alguma coisa, você pode mostrar que você só estava acabando de usar, mas que as novas já estão prontas da forma que elas têm que ser e que elas já vão passar a ser usadas. Então, tem que fazer aí uma análise de risco também, mas com certeza precisa mudar o rótulo. Gente, eu vou responder acho que mais umas 2 perguntinhas só, tá? Tinha uma aqui que eu tinha visto da pipoca que eu queria responder. Eu vou responder essa aqui, depois eu vou responder da pipoca. Biscoitos Mineirice perguntou se lecitina de soja é considerado um conservante. Olha, a lecitina normalmente é usada como emulsificante, né? Então, inclusive o post que eu fiz agora há pouco, antes da live, é justamente sobre aditivos. E olha que engraçado, porque eu usei de exemplo justamente lecitinas como emulsificante e o outro exemplo foi um antioxidante. E as lecitinas, na verdade, não só de soja, mas as lecitinas em geral, elas podem ser tanto emulsificantes quanto antioxidantes. Então, na classificação de aditivos, elas não entram como conservadores, mas elas entram como antioxidante, que no fim acaba tendo a mesma função de formas diferentes, mas os antioxidantes eles também são usados para retardar a deteriorização do alimento, né? Ou seja, ele faz com que o alimento estrague mais devagar. Então, as lecitinas podem ter essa função também, mas elas normalmente são mais usadas como emulsificantes, tá? Pesquei uma pergunta aqui do chat da Elisandra falando: Aline, a declaração de transgênicos mudou só para produtos de origem animal ou para todos? Eu acho que você está falando daquela regrinha do 1%, né? A regrinha do 1%, gente, não existe mais, tá? Ela não existe mais para ninguém, para nenhum produto. Então, qualquer quantidade de organismo geneticamente modificado presente no produto precisa ser declarado. Qualquer produto, qualquer quantidade detectável, tá? Essa regrinha não existe mais. Aí falam assim, mas em qual legislação tá, mas não sei o que, não tá em legislação, gente, não tá. As legislações de transgênicos não foram alteradas, não foram atualizadas ainda, só que isso é uma decisão do STF, então está valendo, tá, para todo mundo. A questão do produto de origem animal, que até tem um vídeo aqui falando, é que nem a Anvisa nem o MAPA tinham se pronunciado através de um informe técnico, de um ofício de nada, que isso aconteceu. Pelo menos eu não vi, todo mundo que me segue aqui, que já me viu falando sobre isso, também nunca viu um pronunciamento. Tipo um informe técnico, alguma coisa assim oficial da Anvisa ou do MAPA falando que isso tinha acontecido. E aí a gente deu uma cobradinha ali internamente no MAPA, eu junto com a Beth,
que trabalha lá, e aí o MAPA soltou esse ofício circular número 3, agora de 2020, dizendo, então, tipo, afirmando que isso não existia mais, aí sim, para os produtos de origem animal, porque daí foi uma coisa lá do Departamento de Produtos de Origem Animal, falando que realmente não existia mais e que agora, inclusive, análises de OGM vão fazer parte das análises ali, tipo, que acontecem sempre. Vão entrar no programa de análise de coleta, eu acho que chama. A Beth tá aqui, fazendo joinha, então foi isso mesmo que aconteceu, viu? E aí o MAPA se pronunciou, mas isso não quer dizer que é só para produtos de origem animal, tá, gente? Vale para todo mundo, então essa regrinha do 1% não existe mais. Achei a pergunta da Pipoca. Da Paula. Aline, pipoca não tem regulamento técnico. Posso usar a denominação pipoca artesanal? Não pode, Paula. Mesmo porque o que é uma pipoca artesanal, né? Então, não pode. Essas denominações de qualidade, artesanal, premium, extra, primeira qualidade, natural, essas denominações de qualidade, qualquer uma, só podem ser usadas quando elas forem previstas em regulamento técnico de identidade e qualidade. Então a pipoca nem tem esse regulamento, quanto mais tem alguma denominação prevista. Então não pode, tá? Não pode mesmo. Ontem mesmo, eu lá de novo na live do Vida de Rotulagem, a gente estava falando sobre o regulamento técnico de kombucha. E ele é super novo, ele é de 2019. E lá, além de vir escrito que em alguns casos só pode usar kombucha original, então essa denominação de qualidade original é sim permitida para kombucha, é uma kombucha específica lá, que é como se fosse a kombucha tradicional, assim, que não tem nada, é só kombucha mesmo, não tem aroma, não tem fruta, não tem outras plantas, não tem nada. É só ali a kombucha fermentada e pronto. Essa pode ser chamada de original, então isso está previsto em regulamento técnico específico. E esse mesmo regulamento técnico específico proíbe várias outras denominações, inclusive artesanal. E no regulamento técnico de água de coco também, que é super recente, que se eu não me engano também é do ano passado, também vem essa proibição e artesanal também é proibido. Então, assim, nada pode ser artesanal, tá, gente? Mesmo porque não tem essa definição de artesanal. E artesanal não é tão simples, tipo, eu fiz na minha casa, é artesanal. Não é assim que funciona. Tanto que no selo Arte, que é uma live que eu tô devendo aqui, mas o selo Arte, que vai identificar produtos realmente artesanais, tem uma série de critérios que o produto precisa seguir para ter direito ao selo Arte, para ele poder ser artesanal mesmo. Então não é assim, não sou super industrializado, então eu sou artesanal. Não é assim que funciona, tá? Então não chame sua pipoca de artesanal. A Glau aqui, hashtag BR5, aluna novíssima do Vida de Rotulagem. Você tava lá na live ontem, Glau? Foi bem legal a live ontem. A Carol, também da Turma Nova, falou, faz um vídeo sobre selo arte. Eu vou fazer uma live sobre selo arte. Tem muita coisa pra falar sobre selo arte, gente. Assim, tem várias legislações, são legislações longas. Eu preciso de um tempinho pra estruturar essa live, mas eu vou fazer aqui sim, tá? E outra, selo arte é só para produto de origem animal, tá? Então não é que pipoca, de repente, um dia vai poder usar o selo arte. Não, é só produto de origem animal. 100% natural também não pode. Não pode. Essa é a última, tá, gente? Preciso ir. A Elaine falou, produtos com menos de 50% de composição láctea é de qual agência reguladora? Elaine, não é a composição láctea do produto que vai definir qual é a agência reguladora, tá? Precisa saber qual é o seu produto. Então, dependendo do seu produto, você vai saber qual é a agência reguladora. Não é a composição láctea, não é a porcentagem de produto de origem animal que vai definir. Tipo, sei lá, deixa eu pensar num exemplo rápido aqui.
Suplemento. Suplemento de tipo whey protein, que é a proteína do soro do leite. Ele é totalmente lácteo e é Anvisa. Então não é isso que define. É porque ele é suplemento e suplementos são da Anvisa. Então não importa se ele é de origem animal, ele é Anvisa. Entendeu? Assim como bebidas não são de origem animal e é mapa. Tipo, refrigerante é super industrializado. Ah, é Anvisa? Não, é mapa, porque é uma bebida e bebidas são mapa. Então as pessoas acham que mapa é só grãos lá que estão sendo plantados e no sul horrivelmente atacados por nuvens de gafanhoto e produto de origem animal, tipo carne e leite. E não é assim, tá? Então tem que saber o produto em si mais do que a composição dele para ver qual agência reguladora vai ser. Gente, é isso. A live de hoje foi mais curtinha mesmo. Eu preciso sair. É isso, um beijo mais uma vez. Obrigada por todo mundo que tava aqui. Boa quinta e a gente se vê amanhã. Um beijo.